Perfeito, meus caros. Então, 17 de outubro, dia de nossa APS em Gestão e Empreendedor. Espero que todos estejam muito bem nessa segunda-feira. Estão aqui comigo Agronomia, quarto período Campo Real, Agronomia, quarto período UGV, União da Vitória, sexto período de Medicina Veterinária Campo Real. Todos sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai trabalhar, né, um teminha aí, né, já está no Classroom de vocês, né, o material de apoio da nossa aula do dia de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisa de mercado, né? Lembrando, fala Christian, seja bem-vindo aí, meu caro. É, lembrando, né, meus queridos, e minhas queridas, que se acaso tiver alguma dúvida, por favor, estou aqui com o chat aberto, pode ligar o microfone aí que a gente vai trabalhando. Espero que eu possa, né, nesses últimos tempos aí, possa ter contribuído para vocês aí em matéria de gestão, em matéria de administração, vocês estão se entendendo, né, com essa disciplina, tá beleza? Então, vamos lá. Então, no segundo bimestre, nós trabalhamos até agora, né, na nossa aula número 7, a gente trabalhou plano de negócios, né, talvez vocês lembram disso. A gente falou um pouco na nossa aula número 8 sobre modelos de negócio. Então, vocês tiveram material de apoio, além da aula gravada, a videoaula gravada, além do material complementar. Hoje a gente vai trabalhar com a pesquisa de mercado, para que vocês entendam, independente se você vai ser agrônomo, independente se você vai ser médico veterinário, se você querer, né, empreender, também independente de qual mercado, né, logicamente a gente fala dentro do mercado lícito, dos requisitos, né, além de você fazer o plano de negócios, né, que a gente falou um pouco nas aulas anteriores, o plano de negócios é você ter a sua empresa no papel antes de você abrir, né, porque para evitar assim que você muitas vezes tomam decisões ou tomem decisões erradas, então muito melhor você tomar decisões erradas ou alguma forma de negócio no papel do que depois que você abrir a tua bodega aí, né? Depois que você abrir tua loja, depois que você começa a estar no mercado de trabalho através do empreendedorismo, aí para você também não virar uma estatística, né, de cada estatisticamente perante o Sebrae, né, em média aí de 55 a 60% das micro e pequenas empresas, elas fecham antes de 2 anos. Então, é preciso ter, né, um plano de negócios bem estruturado, é preciso ter um modelo de negócios, né, e também, né, a gente vai começar a destrinchar um pouco mais do o que vem a ser, né, esse planejamento que lembram lá das primeiras aulas, onde a gente falou um pouco sobre PDCO, né? Planejamento, direção, controle e organização. Né? Então, sejam muito bem-vindos. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Lembrando, você já tem no Classroom de vocês, né, esse material de apoio. Lembrando também que estará depois disponibilizado para vocês também essa videoaula aqui, essa aula, né, gravada, tá? Então hoje, meus queridos, a gente vai... E lembrando também, retificando, né? Fiquem à vontade se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, porque talvez muitos de vocês já são empresários, né? Muitos de vocês já são empreendedores, né? Vocês já estão no mercado de trabalho e talvez vocês tenham alguma dúvida. Então, por favor, fiquem à vontade, né? Deixa eu aqui, então... Vamos lá. Então, 17 de outubro de 2022. Então, quando eu falo, meus queridos, em pesquisa, né? Vocês aí, creio que muitos de vocês fazem trabalhos através de pesquisa, apresentam trabalho através de pesquisa, né? E o que é essa pesquisa de mercado, né? Então, assim, antes de você montar um negócio, lembrando, independente se é na área agronômica, se é dependente na área de medicina veterinária, né, você vai ter que se planejar antes. É o que a gente vem buscando, trazendo essas informações para você. Por quê? Porque quando você monta uma empresa, muitas vezes você vai meio que no achômetro. Né? Ah, fulano lá abriu uma empresa, tem filas, e eu vou montar uma empresa também.
Só que não é bem assim. Muitas vezes você não sabe o que ele investiu. Muitas vezes você não sabe qual o público-alvo dele. Muitas vezes não sabe o quanto que ele espera de retorno. Você às vezes não sabe como ele se comunica com os fornecedores, com os colaboradores, né? Então, antes disso, se você tem alguma ideia, né, de negócio, primeira coisa, além, né, de você pensar em um plano de negócio, mas o plano de negócio talvez seja depois dessa pesquisa de mercado, é você analisar todas essas questões, coletar informações sobre o seu negócio. Independente se aí em União da Vitória, se aqui em Guarapuava ou na região na qual nós estamos, ter essa empresa que você pensa ou esse negócio que você pensa ou não. Se você tem concorrente, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver se é aquilo, que os meus. Porque lembrando, quando você monta um negócio, não é o que você gosta, né? Não é o que você anseia muitas vezes, é muitas vezes o que o público está procurando. Nós, como empreendedores, muitas vezes nós resolvemos problemas dos outros. Quem de vocês nunca foi mal atendido, por exemplo, em algum bar, em uma loja de confecções ou algo parecido? E aí você pensou, cara, o dia que eu montar uma empresa, o dia que eu montar meu bar, o dia que eu montar minha loja, eu vou fazer diferente que esses caras aí que estão me atendendo. É normal, né? Quando a gente pensa em empreender, você pensa em resolver os problemas. Lógico, daí em uma segunda ou uma terceira etapa, você perceber diante de aonde você está, se tem esse negócio ou não tem, né? Então você começa a pensar, por exemplo, tá, eu quero montar uma loja de confecções de roupas de inverno, mas daí eu vou montar essa. Só um pouquinho. Estou sem agora voltou minha internet aqui. Então, só voltando aqui, meus queridos, essa questão de montar uma loja de confecções de roupas de inverno da Bahia. Se sabe que é complicado isso, né? Porque lá não é o público-alvo para você ter uma roupa de inverno. Né, quem conhece aí para cima de Minas Gerais, ali, Sudeste em si, para cima, sabemos que não tem o inverno que nós temos aqui no sul do Brasil. Então, por que eu vou montar uma loja de confecções de roupas de inverno se lá, né, você não vai ter público para isso, né? Então, tudo isso é analisado através dessa pesquisa de mercado. Então, é válido cada uma de vocês aí terem uma ideia de empreendedorismo, é válido vocês quererem empreenderem, serem empresários, beleza. Só que antes de tudo isso, para não se tornar estatística, você tem que ser de forma planejada, organizada, coletar as informações, que é a nossa pesquisa, né? Que é uma forma organizada e objetiva de coletar informações de mercado. Lembrando, mercado. Porque vamos lá, quando eu falo em mercado, eu falo, o mercado de União da Vitória pode ser diferente que de Guarapuava, que pode ser diferente que de Prudentópolis, que pode ser diferente que Laranjeiras do Sul, que pode ser diferente que Porto União e assim por diante. Porque cada região, muitas vezes, tem o seu mercado em si, né? Tem o seu público-alvo. Então, cada um de nós precisamos coletar essas informações. Mas não adianta você só coletar informações. Depois de você coletados, né, você vai processar, você vai analisar, você vai interpretar e através disso você vai identificar uma oportunidade de negócio, porque muitas vezes a partir de uma pesquisa de mercado, né, a partir de uma pesquisa de mercado, você vai verificar, puxa, essa ideia que eu estava tendo não está legal. Eu vou ter que mudar essa minha ideia, né? E daí você vai buscar outras possibilidades, outras oportunidades. Por que isso?
Porque lá quando eu falei lá no plano de negócios, a pesquisa de mercado, ela fará com que você diminua os riscos nas decisões, principalmente questão de marketing, né? Que pesquisa de mercado, marketing, ele é uma das grandes áreas da administração. Você vai diminuir o risco de decisões erradas. Por exemplo, sem eu fazer uma pesquisa de mercado, eu monto um bar. Logicamente que eu quero que todos vocês, a partir do momento que eu abra esse bar, que eu quero que todos vocês estejam participando ou que vocês estejam indo até o meu bar, correto? Perfeito. Só que eu não fiz pesquisa de mercado. Eu não observei o que vocês gostam. Talvez muitos de vocês gostem de cerveja. Talvez alguns de vocês gostam mais de vinho. Alguns de vocês gostam mais de pinga. Alguns de vocês gostam mais de chopp. Alguns de vocês gostam mais de água, de suco, ou seja. Então, para que eu monte uma empresa, eu primeiro preciso saber quem é o meu público, para depois eu entender qual que é o meu produto ou serviço que eu vou disponibilizar. Tá? Porque cada um de nós temos uma especificidade, cada um de nós temos uma individualidade quando eu falo sobre consumo. E a pesquisa de mercado ela vem para nos ajudar nesse sentido, para pelo menos, né, diminuir os riscos de decisões, principalmente na área do marketing. Mas lembrando, você faz uma pesquisa de mercado, ele vai interferir além do marketing, ele vai interferir nas finanças, ele vai interferir na gestão de pessoas, ele vai interferir na produção, na estratégica e assim por diante. Tranquilo? Então, a pesquisa de mercado é essa forma organizada de coletar informações para identificar oportunidades para diminuir cada vez mais o risco das decisões quando a gente se refere a marketing, que é a parte do tudo de publicidade, do público-alvo que o teu produto ou serviço vai atingir. Tranquilo? Vamos lá. Lembrando, pessoal, fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida. Quais as principais funções da pesquisa de mercado? Quando eu falo em pesquisa de mercado. Primeiro, pesquisas relativas a produtos e serviços, né? Então, eu faço uma pesquisa, vou ver se você está me vendo, me ouvindo, usufruir, né, o meu produto ou serviço, por exemplo. Agora, indiretamente, eu estou sendo um prestador de serviço de vocês. Lógico que tem a Campo Real, tem a UGV, que fazem esse intermédio, né, no qual vocês foram buscar, através de uma prestação de serviço, um produto, um serviço final, no qual vocês irão ser formandos. Mas eu aqui, Fernando, nesse momento, em APS, em Gestão Empreendedora, eu estou prestando um serviço para vocês. Qual o meu produto e serviço? Conhecimento. Espero que eu possa, né, que eu até então tenha contribuído ao conhecimento de vocês sobre administração. Né? Então, você como agrônomo, você como agrônoma, você como médico ou médica veterinária, você também vai desenvolver, ou você pode vender produtos, né, logicamente, mas também muitos de vocês serviços. Vocês serão prestadores de serviços. Tá? E quando eu falo em pesquisa relativa de mercado, eu falo sobre lançamento de produtos e serviços, ou seja, eu tenho que entender como o pessoal da Vitória gosta do serviço, de produtos. Eu tenho que entender como o pessoal de Guarapuava, de Pinhão, de Pitanga, de Prudentópolis, de União, de Irati, ou seja, né? Isso fará com que cada vez nós tenhamos essa particularidade de entender todo o serviço, porque os mercados são diferentes, perfeito? Melhoria de produtos e serviços, pesquisa, por exemplo, de satisfação do cliente. Muitos de vocês talvez já contribuíram, já responderam uma pesquisa de satisfação do cliente. Por exemplo, o que você acha da empresa tal? O que você acha dos preços da empresa? O que você acha dos produtos? O que você acha dos serviços? E assim por diante, né?
Então, diante de tudo isso, né, dentro disso, você, através do mercado, né, através de uma pesquisa de cliente, de satisfação de cliente, que daí é uma ramificação dessa pesquisa, você vai entender, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Opa, eu preciso tirar um produto de linha, eu preciso tirar um serviço porque, na verdade, esse está me dando muito problema. Então, é isso que a pesquisa ela vai trazer aqui para nós. Novos empregos de produto e serviço, ou seja, você tem produto e serviço e você percebe que através do seu produto e serviço, os seus clientes estão precisando outras coisas além daquilo do trivial, do básico. Talvez os seus produtos e principalmente o seu serviço, como agrônomo, agrônoma, médico veterinário, médica veterinária, talvez você precisa usufruir ou ir além do que os seus clientes estão esperando você. Né? Então, isso faz parte dentro desses novos empregos de produto e serviço. Se você tem concorrência, né, você vai perceber como os seus produtos ou serviços estão perante a ela. Será que os meus concorrentes estão vendendo ou prestando serviço melhor do que eu? Aí, através das pesquisas, você vai analisar. Logicamente, de você fazer uma pesquisa para testar novos produtos e serviços. Porque, lógico, nós somos acostumados, muitas vezes, né, há 10 anos, vocês jovens, há 10 anos usufruir um produto ou serviço, né? Há 10, 15 anos, 5 anos, ou seja, mas você precisa também renovar. Porque lembrando, quando vocês entraram na faculdade, a agronomia, a medicina veterinária era diferente do que é hoje. E quando vocês se formarem daqui a um tempo, vai ser diferente do que é hoje. Ou seja, por quê? Porque o mercado sempre está inovando. Então é necessário que você, né, nobre profissional, você terá que analisar os produtos e serviços para naquele momento. Por quê? Porque o mercado ele é sazonal. Ele é de cima em cima embaixo e assim por diante. Logicamente, também a preferência do consumidor, aonde, né, o mercado você está inserido, né, o mercado, você vê diante de todas as lojas agropecuárias, né, das fazendas, ou seja, cada região também tem a sua particularidade e preferência. Você também tem que saber quais as preferências do seu consumidor. A denominação dos serviços também é muito importante. É uma forma que, através da pesquisa, você vai analisar os seus produtos e serviços. Análise do mercado relativamente a mercados, né, aqui foi relativos a produtos e serviços, e aí vai ser relativos a mercado. Quais as funções de uma pesquisa de mercado? A análise do mercado com referência ao mercado consumidor, né? Independente se você acha se teu produto ou serviço é o melhor do mundo, isso não é você que tem que dizer, são os consumidores que têm que dizer. E a partir da pesquisa, você vai ter essa comprovação ou você vai ter a sua certeza de que você precisa melhorar mais. Rentabilidade relativa a cada mercado, por quê? Porque você vai montar uma empresa para ser rentável, correto? Você vai montar uma empresa para ter um faturamento. Então, nada mais justo que você entender em tudo essa rentabilidade. Análise e interpretação de dados, né? Então, também uma das principais capitais dentro de uma empresa hoje, além, né, do capital financeiro, do capital de imóvel, as máquinas, equipamentos, gestão de pessoas, dados, ou seja, informações sobre o mercado, mas lógico, você também tem que saber o que fazer com essas informações. Hoje, essas análises e interpretação de informações para melhorar cada vez mais o seu negócio. Estimação do mercado potencial, ou seja,
posso abrir uma segunda, uma terceira loja? Eu posso montar uma filial na minha cidade ou na região próxima, porque às vezes numa mesma cidade não tem público para isso. Uma cidade como na nossa região aí, tem cidades menores, né? Você não pode muitas vezes montar uma empresa ou duas empresas no mesmo cidade, ou seja, eu vou procurar um filial, né? Uma outra unidade da minha empresa fora dali, na região, né? A 50, 60, 100, 200, 300 quilômetros da onde estou com a minha matriz. Então, você começa a estimar, né, esse mercado potencial que você pode atingir. Estimação de possível demanda de produtos e serviços novos, ou seja, né, desde você entender que às vezes a região próxima no qual você está precisa de produtos e serviços novos. Análise do mercado por zonas territoriais, fixação de cotas de venda, ou seja, né? Muitos de vocês trabalharão por representações, por exemplo, e você, quando você conversa com alguns representantes, né, eles têm uma faixa de território para atender. Eu começo aqui, vou até o norte do Paraná, de lá do norte para lá é outra empresa, outra representação. Começo daqui, vou até o sul de Santa Catarina, né, o oeste de Santa Catarina, ou seja, tem o análise de mercado por zonas territoriais, onde nós podemos trabalhar muitas vezes com as nossas empresas, porque muitos de vocês vão ser consultores agrícolas, consultores veterinários, então isso faz parte também do teu negócio. Condições de desenvolvimento da concorrência no mercado também. Você precisa entender quem são os seus concorrentes, se eles podem crescer ou não, se você pode crescer, então tudo isso também você tem que levar em consideração, né, diante desse processo aí do desenvolvimento de concorrência, tá? Previsões da evolução do mercado, então, mercado, quando a gente fala a evolução do mercado, não só em União da Vitória, não só em Irati, não só em Guarapuava, não só em Predentópolis, não em Turvo, não só. Quando começa o mercado do soja, por exemplo, da carne, também preciso verificar como está o Centro-Oeste, como que está o Norte, né? Hoje, né? Então eu preciso verificar como que está essa evolução. Outros países, Estados Unidos, China, ou seja, eu preciso visualizar como é que está essa evolução do mercado, tá? Novas zonas de venda, né? Como a gente falou, novas antigas de potencial novas antigas de venda. Não, isso eu errei ali, né? Então, na verdade, eu só repeti ali de cima com uma palavra a mais, né? Beleza, meus queridos? Então, assim, nós estamos dando continuidade, mas lembrando, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, fique à vontade. O chat está aqui, eu estou vendo, tá? E também quiserem ligar o microfone, fiquem à vontade. Condições. Repetir mais uma vez. Quais são os focos das pesquisas? Então, a gente viu, né, as funções para você entender as necessidades dos clientes. Cada uma de vocês tem uma necessidade que precisa ser suprida. Então, eu, por exemplo, como professor, eu como consultor, eu como mestre de conhecimento aqui para vocês nesse momento, porque cada um de vocês tem uma necessidade de entender um pouco sobre otimização, entender um pouco sobre empreendedorismo, ou seja, cada um de vocês tem uma especificidade. Então, os focos das pesquisas é você entender, né, essas necessidades dos teus clientes na sua região, na sua cidade. Quais são os produtos e serviços desejados dos meus clientes, né? Então, isso também vou analisar a análise da concorrência, eu preciso entender a concorrência e a satisfação do cliente também. Posicionamento do produto, ou seja, como ele está posicionado diante do mercado, porque não vou iniciar um negócio com um produto e serviço que já está defasado, ou um produto ou um serviço que já está com muito comércio disso, ou seja, então eu preciso entender o posicionamento. E por último, e não menos importante, nessa foco das pesquisas, é tal da análise SWOT. O que são essa análise SWOT? São as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, que nós temos como agrônomo, como agrônoma,
como veterinário, como veterinária, a partir do momento que eu for o empreendedor, que eu empreender, que eu me tornar um empresário do setor, eu preciso entender quais são as minhas forças, ou seja, o que de dentro da empresa, análise interna, eu tenho forças, mas eu também preciso entender as minhas fraquezas. Para quê? Para que eu possa melhorar cada vez mais, ver as oportunidades aí fora, por quê? Porque eu digo oportunidades, porque muitas vezes nós, como empreendedores, os empresários, nós chegamos às 8 horas, 7 horas da manhã do nosso escritório, nas nossas empresas, e daí você fica até 6 horas. Muitas vezes focado só naquilo, em pagar boleto, em fazer na frente do computador, né? Trabalhar o operacional, muitas vezes, no balcão. Você não senta, não entende o que acontece ao seu redor. Então, isso são oportunidades e ameaças também, né? Logicamente que tem alguns métodos de pesquisa, né? Estilo estudos descritivos. Por exemplo, quem vai comprar o teu serviço? Qual a idade? Qual a classe social? Qual o sexo? Qual a profissão? Quais os estilos de vida? Então, cada um, né, diante disso, vai ter que responder esses estudos descritivos. Vamos lá. A Nike, qual o público-alvo? Ou seja, qual a idade? Idade das pessoas um pouco mais jovens, né? Que estilo de vida? Pratica o esporte, né? Então, tudo isso, classe social, A e B, né? Um pouco C, né? Que hoje a gente tem, né, cada vez mais essas questões, né? Esse público-alvo, ou seja, então independe, quando você for montar essa empresa, essas perguntas que está aqui na tela, né, ela tem que ser respondida. Quem vai comprar o seu produto? Qual a idade? A média? Qual a classe social? Qual o sexo? Eu digo isso porque, né, muitas vezes nós sabemos que, dependendo do tipo de negócio, um atendimento masculino é diferente de um atendimento feminino. Pra, para o masculino e para o feminino. Aí, logicamente, você tem que se adequar, mas é isso, é você como prestador de serviço, entendeu? Então, cada um disso tem a sua especificidade, né? Cada um tem a sua pontualidade, desde estilo de vida, ou é um pouco mais retraído, um pouco não, um pouco mais desportista ou não. Nós falamos um pouco da Nike. Mas você na área agronômica, na engenharia agronômica, mas você também na medicina veterinária, você também vai analisar todas essas questões, tranquilo? O que essas pessoas compram? Quais as suas necessidades? Opiniões sobre marcas e produtos. Por exemplo, você quando compra alguma coisa, você compra marcas, né? Marcas, que tipo de marcas? Você se prende a marcas, você se prende a preço, você se prende ao quê? A funcionalidade, o diferencial, né? Então, diante disso, né, você vai ter essas particularidades diante destes cenários aí, tá? O quanto que ele compra, ou seja, valor, né, valor agregado de tudo isso, também. Como ele usa esses produtos e serviços, onde compra, quais os canais mais eficientes, ou seja, quando eu falo em canais mais eficientes, lembra lá do modelo de negócio? Hoje, qual que é o nicho de mercado que mais cresce? O e-commerce. Cada vez o comércio eletrônico ele está crescendo cada vez mais. Né? E através disso você vai analisar, através disso, pô, eu não vou montar uma loja física, eu vou trabalhar o e-commerce, a loja virtual. Então, isso é importante para que eu possa desenvolver o meu trabalho. Só um pouquinho aqui, pessoal. Tá aqui, beleza. Um pouquinho aqui, ver se alguém tá. Esse tipo, tá, como usa, quem compra. Quando compra, a gente sabe que existe sazonalidade, né? Então, dependendo, vamos lá.
Imagina aí a Copa do Mundo daqui a um mês praticamente, né. O que vai aumentar de camisas de time de futebol, de horários aí dos sintéticos para você jogar um futebolzinho, o que vai aumentar a venda de bolas de futebol, o que vai aumentar os canais de TV a cabo, especificamente de esportes, ou seja, a sazonalidade existe, então cada produto e cada serviço, isso entra na agronomia, isso entra na medicina veterinária. Cada tempo, cada mês, né, cada espaço de tempo, você vai consumir algo ou você vai, ofertar, né, ou você vai, trabalhar, você vai vender um produto ou serviço. Então você também tem que entender quando compra se existe sazonalidade. O porquê compra, né, motivos, preferências, influências, ou seja, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala assim, eh, o produto que você vende o preço ou o valor? O preço é o que você paga, valor é o que você entrega. Por exemplo, muitos de vocês podem ter um Fusca, né, aquele Fusca relíquia do teu pai, do teu avô, um objeto assim, que você não vende por R$ 100.000, porque isso tem um valor para você. Ou se você for vender, você vende a R$ 100.000 um Fusca. Então você tem um valor embutido, ou o preço do Fusca, R$ 5.000, R$ 3.000, ou seja, preço é o que você paga, valor é o que você entrega, ou você agrega. Então também você tem que entender tudo isso a partir do momento que você estiver no mercado de empreendedor. E a pesquisa quantitativa, ela já trabalha a quantidade, ou seja, questão um pouco mais objetiva, né? Estatística, vocês possivelmente tiveram ou têm estatística no curso de vocês, são números, né? Utiliza-se a amostra para tirar conclusões sobre a população. Então, é necessário também, apesar que no mundo dos negócios em si, no mundo do empreendedorismo, a pesquisa qualitativa, ela é mais usual, mas logicamente quando você já está com a tua empresa, você precisa de números, né? Você precisa de índices, você utiliza a pesquisa quantitativa ao seu favor também diante desse sentido, né? Porque utiliza-se médias percentuais, vamos lá, qual que é o público-alvo que eu vou atingir no União da Vitória? Né? Dentro dos produtores rurais, 10%, 15%, 20%. Quanto que eu estou atendendo na região de Guarapuava? 50%, 40%. Ou seja, você começa a mudar a relação dessa pesquisa para essas situações um pouco mais quantitativas, né? Um pouco mais objetivas diante disso, tá? A pesquisa quantitativa permite avaliar quantas pessoas viram um determinado comercial, que se lembram, né? Por exemplo, se eu vou perguntar, quem de vocês lembra se tomou Coca-Cola ontem? Então, muitos de vocês vão me responder e, logicamente, que eu vou ter um número com relação a isso, né? A pesquisa qualitativa permite analisar como as pessoas se sentiram a respeito de um comercial, se a imagem transmitida do produto se adequa à sua imagem, e se não, como essa disposição pode ser solucionada ou eliminada. Então, a quantitativa, ela analisa um viés, né, dessas respostas, e a qualitativa, o outro viés, assim, né, um pouco mais comportamental. Todos nós, somos consumidores comportamentais. Né? Nós se comportamos de acordo, né, com os nossos, no dia a dia, dentro da sazonalidade, dentro do consumo, ou seja, né, a quantitativa ela já vai analisar o que é ou não é um número, né? Ou é ou não é uma situação, tá? Ou é ou não é um clientela que eu vou atingir, eu, Fernando, vou atingir, né? Tem o estudo descritivo de casos, né? Creio que muitos de vocês, talvez o TCC de muitos de vocês é um estudo de caso. Seu objetivo é compreender as relações de consumo em profundidade, respondendo as seguintes questões: como as pessoas compram, né? No crédito, no débito,
no Pix, né, no carnê, no fiado, no cheque, à vista, no dinheiro, ou seja, tem como elas estão comprando. Por que compro? Porque gosto, porque preciso, porque foram mandados, porque vai montar um negócio, ou seja, por que elas compram o seu produto e serviço, meu caro agrônomo, agrônoma, veterinário, veterinária. Que imagem tem das marcas e dos produtos, né? O que você tem de imagem? Porque vocês sabem, né? Você falando um pouco sobre marketing, né, pessoal? A imagem, ela é o que vende muitas vezes, né? Então, vamos lá. E, infelizmente, as imagens determinadas, se for negativa, ela derruba uma marca. Vamos lá, não sei se vocês lembram, mas daquele caso da cerveja Belo Horizontina. Lembram do caso, né? Que deu foi uma contaminação de algumas coisas, lá deu alguns problemas. Acredito, eu não lembro bem ao certo, mas acredito que teve óbito com relação a isso. Você fala em cerveja Belo Horizontina hoje, você é associado à imagem desse problema. Por mais que foi não sei o caso, mas por mais que, vamos lá, foi um problema do fornecedor, do fornecedor, do fornecedor da cerveja. Mas quem? A marca que foi prejudicada e que teve que ser responsabilizada é a Belo Horizontina. Né? Então, tudo isso você vai analisar diante dessas imagens. Pode falar, Jonathan, por favor. Teve óbito, sim, professor. Aquele Teve nesse caso, óbito? óbito. Teve sim. E alguns É, tiveram sequelas. acho que até hoje, né, tem alguns com sequelas, né? Isso. Perfeito. Obrigado aí, Jonathan, pela contribuição. Então é isso, igual o Jonathan bem mencionou. Então, e você vê, e às vezes, assim, como eu falei, foi um problema do fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, mas a imagem, né, da cervejaria em si, da marca, ela ficou denegrida. Igual nós, eu costumo brincar, né, digamos, para os nossos pais, para os nossos avós, para as nossas mães, para as nossas esposas, os esposos, namorado, namorado, por exemplo. Você lava 100 vezes a louça. Você é um ótimo lavador de louça. Presta 100 vezes. Na 100ª primeira você quebra um prato. Infelizmente, para muitas pessoas você é o pior lavador de louça. Então, a marca, infelizmente, a gente fala dentro do marketing, né, o marketing negativo é o que fica. Então, aquela um prato que você levou 100 pratos e não quebrou. No 100º primeiro você quebrou o prato. Você é considerado um mau lavador de louça. Então tem que tomar esse cuidado com a imagem. E quando eu falo marcas, pessoal, você que está me vendo, me ouvindo, você é uma marca. Por exemplo, eu estou com um problema no pulmão, eu vou consultar com o médico que está fumando. Cara, não dá certo, né? Você vai pensar, pô, mas eu tô com um problema, daí eu vou com o cara que tá fumando. Talvez, talvez não, né? Com certeza, ele é um ótimo profissional, mas te dá uma impressão, né? Uma imagem de tudo isso, pô, não vou consultar com esse cara, né? Então vou ter receio. Então a marca, né? Ele é muito importante. E a partir do momento, pessoal, independente se você for empreendedor ou não, empresário ou não, ou mercado de trabalho, por exemplo, no mundo dos negócios, por exemplo, eu não sou conhecido como Fernando Volanin. Eu sou conhecido como Fernando da Campo Real, Fernando da UGV, Fernando da UCP Pitanga, Fernando da ASIG aqui em Guarapuava, ou seja, a instituição no qual eu represento é o meu sobrenome. Então, eu também, a imagem dessa instituição, a imagem sua está atrelado a essas instituições aonde você presta serviço. Então, muitas vezes eu deixo de lado, né? Eu não sou conhecido como Volanin, eu sou conhecido como Fernando da Campo Real, ou da UGV, ou da Campo, da UCP, e assim por diante. E vocês, muitos de vocês que já trabalham, né, que já são, né, desse mercado, ou independente do mercado no qual estão trabalhando, você também, né? Você muitas vezes é conhecido pela instituição que você leva. Então, imagine nas costas, né, a esse sobrenome. Então, pense muito sobre isso, sobre essa questão de imagem, né? Essa questão de imagem, ela
Tanto que tem algumas instituições, por exemplo, né, que não permite que você utilize um outro produto da concorrente, né? Então, eu fiquei sabendo, eu estava conversando com o pessoal da Ambev esses dias, diz que eles, por conduta, não sei se é da Ambev, por conduta, se por manual, eles não podem ser vistos, por exemplo, tomando coca. Pode até tomar, mas não pode ser visto, por exemplo, se isso dá problema para eles. Esses tempos aqui, tinha um colega, um conhecido de um colega, foi demitido de uma concessionária porque foi visto no fim de semana com uma marca de outra concessionária, né? Então, assim, você pode até pensar, pô, mas foi final de semana, mas também tem um código diante desse mundo corporativista que a gente trabalha. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão de imagem, de marcas, né? Do marketing. Infelizmente, o marketing negativo, ele é melhor, mais lembrado do que o positivo. Lembrem sempre, né, dos 100 pratos limpos, secos que você lavou, mas um que você quebrou, você infelizmente, para muitos, não para todos, para muitos, você vai ser um dos piores lavadores de prato que existe na face da Terra. Então é isso que acontece, né? E sugestões, né, dando continuidade desse tipo de caso aqui, sugestões para desenvolvimento de novos produtos, né? Então, você fala, talvez vocês falem, né? Chega num barzeiro, pô, cara, põe uma mesa sinuca aqui, põe um pembolim, põe um fliperama, sei lá, né? Então, isso muitas vezes ele é oriundo, né, de pesquisa no qual muitos ouvem os seus clientes, né? Tem aqui um colega em particular aqui que tem uma barbearia, né? Uma barbearia, e aonde ele ouviu clientes que depois que ele ouviu, ele colocou uma mesa de sinuca, ele colocou uma geladeirinha com cervejinha, ou seja, né? Por quê? Porque isso o público pediu e ele percebeu que haveria essa necessidade. Então ele não deixa, ele investe um pouco mais, mas pode acreditar que o retorno de tudo isso foi muito mais. Porque às vezes as pessoas vão lá não pelo corte, né? Logicamente aproveito pelo corte, pela barba, pelo cabelo e assim por diante, mas também para ir lá jogar uma sinuca, ou seja, num ambiente diferente, que não seja um bar, por exemplo. Faz parte dos negócios, né? Então, cada vez isso, né? Isso está sendo bem trabalhado. Vamos lá, voltando, exemplo sempre da cerveja mais fácil, né? Hoje, cada vez mais, o que acontece? Nós sabemos que tem as cervejas artesanais, acredito que em União da Vitória, Guarapuava tem muito disso aqui, União da Vitória acredito que também tem, né, na nossa região. Você percebe hoje que as pessoas, elas não estão tomando cerveja, Skol, Brahma, essas é para ficar bêbado, ficar moiadote, ou popularmente falando. Agora, essas outras cervejas artesanais que têm um valor agregado, lembrando do valor agregado maior, é para você degustar. Então você deixa de beber, ser tomador de cerveja, para você ser degustador de cerveja, essas artesanais, essas com estilo ice, né? Cada uma tem a sua nomenclatura, né? Um acompanhamento com um tipo de comida, ou seja, hoje cada vez mais está sendo trabalhado essa degustação, né? Você ser um degustador de cerveja é diferente de você ser bebedor ou tomador de cerveja. Então, depende muito o mercado que você vai atingir, né? Valores e preconceitos relacionados a determinados produtos, serviços ou segmentos do consumo, né? A pesquisa qualitativa permite avaliar quantas pessoas tomam café da manhã, quando e o que comem, né? Então, tudo isso. E vamos lá, saber o que significa para as pessoas como rejeição. A gente analisar também a questão das eleições, né, que tivemos, desde uma pesquisa de mercado, ou agora nós temos o censo do IBGE, né, o censo aí que tá pesquisando o número de famílias, né? Então, tudo isso é importante para quê? Para que o governo, esfera federal, estadual e municipal,
através desse censo, ele consiga dar um melhor direcionamento à sua gestão pública. Faz parte de uma pesquisa como essa, né? E as técnicas utilizadas: discussão em grupo, entrevista em profundidade, coleta de dados, detectam tendências não mensuráveis, seus resultados não podem ser generalizados para a população, ou seja, né, cada um de nós, por que não generalizar? Porque cada um de nós temos as nossas opiniões. Então, a minha opinião é diferente da de vocês, dependente do assunto, né? Como eu falei, vou montar um bar, vou montar um restaurante, vou montar um estabelecimento. Cada um de vocês tem um tipo de consumo. Lógico que eu queria que todos vocês entrassem no meu bar, no meu restaurante, mas cada um de vocês tem um tipo de consumo e pode ser que você entre uma vez e se você não for bem atendido, se você não entendeu aquele estabelecimento como bom para você, você não volta. Por isso que é importante sempre nós, como empresários e empreendedores, sempre fazer pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação de cliente. Ou na mesma nossas empresas, a tal de pesquisa de clima organizacional. Às vezes você tem 10 funcionários. Será que os 10 estão motivados? Será que os 10 estão trabalhando bem? Será que os 10 não têm problema em casa? E assim por diante, né? Então é isso hoje, pessoal, que nosso tema, né, que eu trouxe aqui para vocês, sobre pesquisa de mercado. Então, como eu bem mencionei aí para vocês, a pesquisa de mercado ela é interessante para que a gente entenda como os meus produtos e serviços estão sendo vistos pelos meus clientes. Porque lembrando, uma coisa é você, nossa, minha loja é muito bonita. Eu trabalho muito bem, por exemplo, nossa, minha aula agora foi excepcional. Às vezes para mim, se eu for perguntar para vocês, talvez muitos de vocês não gostaram, né? E aí, às vezes é importante que a gente saiba, por exemplo, que vocês não gostam, ou que vocês não gostaram de um atendimento, uma loja que você vai reclamar, para quê? Para que o empresário, para que o dono, opa, o Fernando lá não gostou do atendimento, tem que melhorar. Então, mas isso é através de pesquisa, né, de satisfação de clientes. Ah, eu atendo muito bem. Muitos falam, né? Ah, eu atendo muito bem. Pô, mas isso é você, o que você pensa, né? Isso é você pensa, mas você tem que perguntar para quem usufrui o teu produto e serviço. Porque às vezes não estão indo por causa de você ou do produto. Às vezes é por causa de preço, né? Às vezes você poderia vender mais valor do que preço. Então, a pesquisa de mercado ela vai identificar tudo isso, né? Tudo isso vai identificar todas essas questões aí, tá? Então, ela é muito importante. Dentro que vocês, por exemplo, vão ter, ou tem, né, já, ou já está, ou está próximo de vocês avaliarem a instituição, os professores da CPA, né? Então ela é muito importante. Por quê? Porque a gente recebe todas essas informações para melhorar, né? Para manter, logicamente, é muito importante para que a gente veja, para manter as coisas boas, lógico, mas é difícil, né? Por isso que você tem que. As coisas boas tem que manter, porque é fácil você cair. Né? Eu costumo muito fazer analogia de campeonato brasileiro de futebol, por exemplo. Para você chegar em primeiro, assim, relativamente é fácil, relativamente. Né? Agora, você se mantém em primeiro, aí é mais complicado. Porque até você chegar em primeiro, os teus adversários, os teus concorrentes, não te conhecia, né? Não te conhecia. Então você tá lá surfando nessa onda, você sozinhão muitas vezes. Agora, a partir do momento que te conhecem, que sabem os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, aí eles começam, no caso do futebol, eles jogam diferente no segundo turno. Sempre tem 2 turnos, né? No segundo turno. Daí no segundo turno você dá uma caída, ou seja, né, relativamente fácil você chegar em primeiro. O difícil mesmo é você manter essa regularidade. E no mercado de trabalho e no mundo dos negócios, isso não é diferente, tá, pessoal? Isso faz parte, precisa de pesquisa. Então, sempre, a partir do momento que vocês montem um negócio, ou vocês atendam mesmo vocês sendo colaboradores, vocês podem fazer uma pesquisa no qual de satisfação dos teus clientes. Independente do ramo de negócio
que vocês estão trabalhando. Tá? Você faz uma pesquisa para você, pô, como é que está meu atendimento? Né? Como é que está como é que tá o meu prazo de entrega? Como é que está o meu produto ou serviço? Por quê? Porque quando a gente fala em negócio, o negócio não acaba a partir do momento que a pessoa vai e te paga. Porque você tem que retornar a fazenda dele, você tem que retornar o frigorífico dele, ou seja, independente do negócio, a gente fala que o mundo dos negócios, a venda, porque todos nós somos vendedores de alguma forma, né? Nós vendemos produtos ou serviços e a nossa imagem. Então, muitos de nós somos vendedores. E ele não termina quando você recebe o dinheiro. Ou seja, por exemplo, quando vocês pensarem em gestão e empreendedores, professor Fernando, preciso de uma informação. Professor Fernando, ou seja, isso quer dizer o quê? Que houve uma rotatividade, que houve um círculo virtuoso do meu atendimento, que eu estou atendendo vocês, eu estou prestando serviço para vocês através do conhecimento, né, das habilidades e assim por diante. Então, isso faz parte. A partir do momento que você pense, não, professor de gestão empreendedor, professor Fernando, isso quer dizer o quê? Que eu tenho já fidelizado vocês, que é uma outra prática que nas aulas posteriores a gente vai falar sobre mais na parte de marketing e eu vou falar sobre programa de fidelização de clientes, né? O que é isso, né? Como manter o seu cliente, né? Porque muitas vezes você gasta um X para trazer a primeira vez o seu cliente. Se o seu cliente saiu por coisa que às vezes você nem sabe, e para você tentar recuperar, você gasta 5x. Então, é muito mais custo, né, para um cliente retornar à sua empresa do que você perder ele, né? Então, assim, não perca ele da primeira vez. Então, você tem que manter, aí você tem que fidelizar. E ele sempre pensar em agrônomo, em agrônoma, em veterinário e veterinária, e você que está aí me vendo e me ouvindo nesse momento. Beleza, meus queridos? Pessoal, alguma pergunta sobre o tema de hoje ou alguma coisa que vocês tenham curiosidade? Tranquilo, Ana Paula? Beleza, Christian? Bom, pessoal, eu vou estar por aqui, tá? Eu vou estar à disposição de vocês no WhatsApp, né? Eu vou estar à disposição de vocês aqui do Meet, se quiserem conversar, né? Então, está lá no Classroom de vocês esse material de apoio que eu apresentei para vocês até agora. Vai estar para vocês essa gravação também a partir de amanhã, né? A partir de hoje mesmo já vai estar. E fico sempre à disposição de vocês, beleza? Então, de praxe, por favor, envie uma mensagem aqui com o nome de vocês, a instituição de vocês e o curso de vocês, por favor. Um grande abraço e até a próxima.